Nós estamos rememorando histórias que marcaram a associação e o Ministério Público, que fazem parte da construção do Ministério Público que é hoje e da associação. E eu gostaria então que o senhor falasse um pouquinho sobre o grupo político que o senhor atuava na época. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. E eu entrei no Ministério Público em 1965, mas era o tempo do um. O Ministério Público era ele e o anjo da guarda. E a associação funcionava como uma grande trincheira de proteção, não é? E então, quando se fala hoje em 80 anos da associação, é um marco e uma vitória de classe que não tem tamanho, tendo em vista que nesses 80 anos muita coisa aconteceu e principalmente nos últimos 30 anos, então, o avanço institucional foi extraordinário. Mas a minha participação na diretoria da associação começou com uma colaboração informal, sem cargo, na gestão do saudoso Carlito Siqueira. E depois, na chapa seguinte do João Lopes Guimarães, eu integrei o Conselho Fiscal, como suplente do Conselho Fiscal, que as 3 suplências eram reservadas a interiorano. Para vir do interior para São Paulo era difícil, então não dava para ter uma participação ativa, não é? E depois, na sequência, na sucessão do Júlio Francisco dos Reis, já existia grupo de estudo, começando, bem entrosado, não é? Eu integrei a chapa do Renan Teixeira da Cunha, fui candidato a segundo vice-presidente, numa eleição que o Guido Meinberg saiu vitorioso. Então, esse tempo, não existiam, a rigor, grandes grupos ou grandes correntes do Ministério Público. O que existiam eram afinidades pessoais, coleguismo que às vezes vinha da faculdade de Direito ou de outros eventos aí, da área de atuação e tal. Então, tudo isso fazia, assim, pequenos agrupamentos. Eu sempre brinquei, do tempo do do tempo da solidão, do isolamento do promotor, nós passamos para o tempo da comunhão. E nessa passagem, a associação sempre foi um veículo notável, porque nos dava proteção, era uma trincheira que a gente podia contar. Entendeu? Isso foi muito importante e muito expressivo, e é uma data, é um período que merece reflexão. O senhor foi o autor da ação civil pública. Talvez eu seja o segundo que tratou dela, porque se a gente retroceder um pouquinho, vamos chegar a 1973. 1973 estava vigente, ou vigia, o Código de Processo Civil de 39, que tinha um artigo específico que dizia: o Ministério Público poderá recorrer, entrar com recurso, nos casos previstos em lei. Você percorria o código do começo para o fim, do fim para o começo, de cima para baixo, não existia um único artigo que legitimasse a capacidade recursal do Ministério Público. Então, como é que o Ministério Público recorria? Então, a gente sempre citava um trecho de um acórdão de um desembargador paulista que dizia: uma instituição que tem fins para cumprir deve ter meios para cumpri-los. Falava isso e esperava que o tribunal conhecesse do recurso do Ministério Público. Em que questões? Em questões em que o Ministério Público era interveniente, ou então ele era curador especial dos réus
fictamente citados. Sobre a ação civil pública não tinha nada, 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 nada. A Revolução surgiu com o Código Buzaide, que entrou em vigor em 1963, porque ele, como um excelente didata e professor, ele, no artigo 81, ele diz: o Ministério Público exercerá a ação civil pública nos casos previstos em lei. E na sequência diz: o Ministério Público intervirá a favor do interesse público nas causas de ausentes, incapazes, etc. Então o professor Buzaide foi o primeiro que colocou claramente que o Ministério Público exerceria, tinha legitimidade para exercer uma ação e tinha legitimidade para exercer a intervenção. De logo, o professor Buzaide baniu a figura do Ministério Público substituto processual, que era o Ministério Público que intervinha dos réus fictamente citados. Uma função que foi notável, criou grupos de juristas dentro da chamada Curadoria de Ausentes e Incapazes, que depois desapareceu. Então, o importante é o seguinte: a ação civil pública começou então com o Código Buzaide. Tinha uma ação civil pública cuja legitimidade era do Ministério Público. Aí entra uma história interessante, Dora. A associação patrocinava um concurso anual, ou bianual, acho que era bianual, e infelizmente acabou isso. E esse concurso outorgava um prêmio que era o chamado Prêmio Jurista Costa e Silva. Costa e Silva foi um grande desembargador do Tribunal de Justiça, um exímio penalista. Então a associação instituiu esse prêmio e esse prêmio era basicamente aberto aos promotores do Brasil inteiro. Bastava ser membro do Ministério Público que podia concorrer. Quando eu saí da minha comarca de Agudos e cheguei a Bauru em 1970, eu de cara trombei com dois queridos colegas que já tinham conquistado esse prêmio. O Dr. Calmette Sátiro Bonatelli e o Dr. Damásio Evangelista de Jesus. Então tinha esse prêmio, eu tinha, no ambiente do fórum, tinha dois vitoriosos, e apareceu o Código Buzaide dizendo que o Ministério Público exercerá a ação civil pública nos casos previstos em lei. Mas ficava nisso o código. Então veja bem, o Ministério Público tinha uma marca da inutilidade. Gilfré, que era um processualista argentino, dizia que o Ministério Público é a quinta roda do carro. Não serve para nada e ainda atrapalha. Então isso é uma figura que sempre me marcou. Mas será que é isso? Então, com o Código Buzaide, de 73, com essa posição do Ministério Público, eu procurei resolver ou equacionar três problemas do Ministério Público. Quando é que ele atua na ação civil pública? Por que é que ele atua na ação civil pública? E como é que se desenvolve essa atuação? Por quê, quando e como? E isso eu deduzi numa monografia chamada As Posições Fundamentais do Ministério Público no Novo Processo Civil Brasileiro, procurando responder por que o Ministério Público exercia essas posições, quando é que deveria exercê-los e de que forma se viabilizava essa atuação. Essa monografia concorreu e venceu o Prêmio Costa e Silva de 1974. Então foi uma
uma vitória pessoal muito importante. O prêmio não era muito expressivo. Eu lembro que com o dinheiro do prêmio, e por insistência da família, eu comprei um pequeno relógio carrilhão que está na minha casa até hoje e que tem um apelido generoso e saudoso de Costa e Silva. De vez em quando o Costa e Silva para, de vez em quando quebra, mas está lá bonitinho funcionando. Não é? Então ali que começou então, a aparecer a figura da ação civil pública, que era uma ação atribuída ao Ministério Público. E os casos, então, começaram a aparecer. Por que é que o Ministério Público pode ser legitimado para determinada ação? Por que é que ele não é legitimado para determinada ação? Então, começou a aviventar toda essa problemática que foi evoluindo até que se chegasse à lei da ação civil pública. De nada adiantava, então, ter a ação civil pública, ter a iniciativa, a legitimação do Ministério Público para exercer a ação civil pública, se não tivesse meios, como conseguir provas, como investigar certas condutas que pudessem justificar o exercício da ação civil pública. Aí, então, nessa palestra minha de Ourinhos, unindo a ação civil pública com a necessidade de investigação, que eu propus a instituição do inquérito civil. Isso foi logo depois trabalhado por uma comissão que tinha a professora Ada Pellegrini Grenover, o Kazuo Watanabe. Dentro do Ministério Público tinha o Edis Milaré. Então aí se aperfeiçoou. Na lei da ação civil pública já aparece, então, o Ministério Público titular da ação civil pública, ao lado de entidades da sociedade civil, e ainda aparece a figura do inquérito civil, que depois, com a Constituição de 88, ele foi elevado a um status constitucional. O inquérito civil hoje figura como um mecanismo previsto na Constituição Federal. E daí o senhor passou a, então, dar palestras nos grupos de estudos para mostrar para os promotores das diversas comarcas como é que ia funcionar na prática, Exatamente. Tanto na parte da ação civil quanto do inquérito civil. Exatamente, mas primeiro da ação civil pública. Não é? Então eu lembro que eu fiz pelo menos 2 palestras sobre ação civil pública. Uma foi em Lins e outra foi em Araçatuba. Então o tema era tão envolvente que em Presidente Prudente eu fiz uma palestra sobre não sobre a ação, mas sobre a intervenção do Ministério Público no processo civil, consequentemente relacionando os casos de ação e os casos de intervenção. Não é? E nessa monografia, e depois no livro que foi editado pela Saraiva, tem um último capítulo que trata, chama-se O Futuro do Ministério Público, onde eu procurei profetizar para onde ia o Ministério Público. Então, nessa palestra, nessa parte do livro, e por várias razões que eu coloquei lá, eu achei que o Ministério Público ia crescer para o lado da intervenção e deveria diminuir os casos de ação civil pública, acreditando que a sociedade civil organizada ocuparia a maior parte do espaço que o Ministério Público só ocupava porque a sociedade civil ainda era desorganizada e frágil em termos de postulação judicial. Né? De certo modo, não fui feliz na profecia, porque o que aconteceu foi o seguinte: a nossa sociedade
os valores sociais da cidadania ainda são muito tímidos no Brasil. E o espaço ainda está para ser ocupado pela sociedade civil na ação civil pública. Então, como a sociedade está fragilizada, é justamente o Ministério Público que ocupa um grande espaço na sociedade civil. E continuamos, então, com uma presença muito firme, constante e ampla na ação civil pública. E a intervenção, ao contrário, ela vem caindo. Hoje são muitas e muitas hipóteses em que o Ministério Público atuava e que hoje não atua mais. Então eu falhei na profecia. O futuro não foi bem o que eu previ. A gente estava conversando em off e o senhor tinha me falado sobre um fato interessante que aconteceu na época, né, no interior. Só para a gente descontrair um pouquinho, o senhor poderia contar uma história interessante? Teve aquela com o Dr. Cláudio na porta do fórum, que o senhor foi fazer a palestra. Foi interessante. Então a história é o seguinte, não é? Iria haver uma reunião de fundação do grupo de estudo de Ourinhos e região. E os colegas de Ourinhos me convidaram para fazer uma palestra. E como ali em Ourinhos havia uma luta comunitária para impedir que se instalasse no município uma fábrica de celulose para produzir papel de imprensa, que segundo a comunidade ia poluir as águas do rio Paranapanema, eu procurei abordar esse tema num contexto de como o Ministério Público poderia ajudar para equacionar um problema desse tipo. Porque, veja bem, a poluição do rio, a preservação de um rio não poluído, era um interesse difuso, que não pertencia a ninguém, mas pertencia a toda a comunidade. Então o tema da palestra é a tutela jurisdicional dos interesses difusos, pela ótica, por exemplo, do meio ambiente fluvial. E coloquei nesse contexto o Ministério Público como um operador social que executa uma tarefa para preservar essa qualidade ambiental do rio. Então foi isso, né? E ali então que surgiu a proposta pioneira de instituição do inquérito civil. Então o pitoresco dessa história é que o nome da palestra chamou atenção. Então estavam lá nesse dia o Dr. Cláudio Varenga, o Dr. Antônio Arnaldo Dalpozo e o Dr. Dante Busani. Eu falei, mas que devo essas presenças aqui? A palestra é curiosa, deve vir alguma bomba aí. E a bomba foi o inquérito civil. Doutor, tem mais algum momento que o senhor gostaria de destacar com relação a esse marco da história? Eu gostaria, o seguinte, 80 anos da associação é uma data muito importante, e principalmente para a gente fazer uma reflexão sobre o que éramos e o que somos, não é? Então, nesse processo todo, a atividade da associação foi fundamental. O nosso saudoso presidente, Carlos Siqueira Neto, Carlito, falecido, conversando certa vez, eu era de Araraquara, ele de Itaquaritinga, eu estava voltando de Belém do Pará, fui passar as festas de fim de ano na casa de uma cunhada e fui ver o que era o promotor do Ministério Público do Pará tal, e descobri que o procurador-geral do Pará era um dentista. Não tem formação jurídica nenhuma. Eu contei para o Carlito. Falei, olha que coisa horrível. Ele ficou abismado. Porque a nossa Ministério Público, a gente tinha muito anseio, mas a gente vivia no submundinho do estado de São Paulo. Dessa conversa, o Carlito falou, nós precisamos unificar o discurso. E unificar o discurso foi
começar a distribuir a justiça fora do Estado. Começou a crescer essa ideia de unificar o discurso. O que é o Ministério Público, para que serve, para onde vai, que funções que ele exerce, não é? E isso foi um ponto de partida muito grande que a associação, através do Carlito, começou a empreender e que desagou num momento nacional maravilhoso, que foi a criação da CONAMP, criada basicamente pelo esforço da nossa Associação Paulista do Ministério Público. Então, nesse momento de reflexão, é importante saber que nos grandes momentos, nas grandes conquistas, o Ministério Público de São Paulo, por sua associação de classe, sempre foi entidade pioneira para perseguir e conquistar esses objetivos institucionais que hoje integram o nosso quadro constitucional.